Bom, vamos começar então, pessoal. Vamos lá? Na aula passada, a gente começou a ver essa parte aqui, né? Das constraints e tal. Chegamos até essa parte de foreign keys. Depois comentamos sobre as Unix, correto? Nas Unix aí a gente comentou o seguinte, né? Era possível colocar uma chave dessa, tá? Era possível ainda a gente deixar ela not null. Por quê? Por padrão, uma Unix ela é null. O SQL Server, ele deixa você, entre aspas, inserir um dado, né? Uma única linha com valor nulo. Caso você coloque ela not null, simplesmente essa linha não existe mais, correto? Geralmente a gente vai utilizar essas constraints, né? Para fazer consistência do quê? Né? CPF, CNPJ, enfim, são dados aí que realmente não se tem repetição, tá? Não deveria, pelo menos, né? O grande problema é o seguinte, às vezes o seu negócio precisa que seja repetido, então vai depender muito, certo? Se o seu negócio permitir, se a aplicação, na verdade, né, for construída com essa permissão, aí não tem jeito de você utilizar, mas caso não, já é uma boa consistência pelo próprio banco de dados fazer isso daí. Mas caso eu precise no meu negócio mudar a regra, exato, caso você tenha que fazer uma alteração, é o Unique e agora não é mais, você consegue pegar e fazer essa alteração. O problema é quando não é Unique e você transforma depois em Unique. Geralmente você vai ter dado lá repetido. Aí você tem que tirar todas as repetições para depois transformar ela em Unique. Tá? Não vai deixar. Se você tiver mais que 2 nulos, né? 2 linhas de nulo de dados, também não, ele não deixa, porque ele está considerando que o nulo está sendo uma repetição. Tá? Então, tem que tomar só cuidado nessa parte aí. Esse exemplo a gente tinha feito na aula anterior, correto? Fizemos ainda, inclusive, aqui o teste do CNPJ aqui igual, correto? Bom, e aí agora a gente começa a entrar nessa parte aqui, na default constraint, ou constraint padrão, né? Ela especifica um valor que é gravado, caso uma das colunas não forneça nenhum valor. Constraint default se aplica apenas a colunas adicionadas em uma instrução insert, BCP ou book insert. O insert é normal, o BCP e o book insert são outros métodos de inserção de dados. Geralmente, quando a gente tem massa de dados a serem inseridas, numa tabela, correto? A gente utiliza um dos 2 caras aqui, o BCP ou o book insert, tá? Ele é bem mais performático do que o insert, dá para tratar ele. Geralmente a gente deixa em job para ficar certinho e tal. Não é. Geralmente o BCP, por exemplo, é por linha de comando. Tá? Então você vai lá, aponta o arquivo, aponta a tabela. Se tiver autenticação, você vai ter que colocar lá qual é o seu usuário e a senha para poder fazer a autenticação. Correto? É mais performático, sim. Pode ser definidas em colunas null ou not null. Caso seja explícito a passagem do null, o valor null terá prioridade sobre o valor padrão. Tá? Então tem que tomar só um pouquinho de cuidado nessa parte aqui. O null explícito, você fazendo um insert, por exemplo, e colocando null mesmo no nome do campo, ele vai ser prioridade em vez do que? Do que o default, o valor default. Tá? Por quê? O valor default ele só vai ser atendido quando eu não estou especificando nada no campo. Aí sim, correto? É um pouco difícil a gente conseguir utilizar isso daqui, apesar de ser um recurso bom. Geralmente, isso daqui, quando a gente costuma utilizar muito, começa a causar um pouco de problema na parte de preenchimento do dado. Tá? Vamos supor que você colocasse, o estado de São Paulo como sendo padrão, correto? A aplicação, obviamente, ela teria que cuidar disso. Mas isso daqui é um pouco difícil deixar mais para o banco se encarregar dessa parte, deixar default mesmo o valor. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma tabela, correto? Com a sua chave, não é nem chave aqui nesse caso, né? Com o código da cidade, a descrição da cidade e o F.
É nessa parte aqui, ó, que a gente está definindo que o F vai ser SP, tá? Como default, tá? Supondo que seus clientes sejam a maioria do estado de São Paulo, caso não seja preenchido esse campo aqui, por padrão vai ser São Paulo. Caso tenha algum valor específico já na coluna UF, ele vai respeitar o que você está colocando de específico. Correto? Bom, fazendo esse exemplo então, que a gente tem, né? Vamos lá aqui no SQL agora. Vou abrir o SSMS, nem tinha aberto ainda. Apostila A03C. Vamos abrir lá. Ele vai pedir autenticação, né? E abrir o arquivo. O arquivo, pessoal, tá lá dentro da intranet também, tá? O próprio arquivo de script lá tá lá para vocês. No meu caso aqui tá na pasta comp. Já tinha até aqui já, né? Insert into esse cara aqui, né? Create table. Bom, pessoal, ó, eu acionei sem querer aqui, talvez dê errado, por quê? Porque ele já tem às vezes criado, tá? Mas vou tentar aqui, ó. A gente vai estar dando esse create table test aqui, que cidades, justamente para quê? Para simular essa parte do default. Tem que estar na base de dados. Acho que é simple test. Não lembro, deixa eu ver aqui. Não, é na teste. O Adventure Works. Ó, eu tenho que estar conectado na base Adventure, tá? Que era a base anterior lá que a gente estava utilizando. Ó, beleza. Acabamos de criar, então, essa tabela teste cidades aqui. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a inserção da cidade, por exemplo, né? Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Aqui, a gente pode perceber o que? Ó, que o F aqui está sendo o quê? Explícito, não é? Se ele é explícito, ele tem que respeitar, então, esse valor. Beleza? E aqui agora, ó, a gente está especificando o F nesse segundo insert? Não. Se a gente não tem especificação nenhuma, aí entra o valor default lá na nossa tabela, tá? Que a gente acabou de colocar lá. Beleza. Se a gente for ver agora a tabela de cidades aqui, ó, ele inseriu os dois dados. Balneário Camboriú, ele permaneceu como SC, correto? Jundiaí, a gente não especificou e ele foi lá e colocou o valor default, São Paulo. Correto? É um pouco difícil de a gente conseguir utilizar. Tem algumas aplicações que conseguem, tem algumas aplicações que permitem fazer isso daí, mas a grande maioria é a própria aplicação que vai pegar e vai fazer esse controle, tá, pra gente aí. É um pouco difícil de a gente conseguir
usar ela. Tá? Bom, existe esse cara aqui que se chama o quê? As checks constraints. Tá? As checks constraints, elas fazem o quê? A parte de checagem realmente de valor, né? Limita o intervalo de valores dentro de uma coluna. Ou seja, se eu tenho uma coluna numérica, eu posso pegar e fazer com que essa coluna tenha um determinado range, um determinado intervalo. Tá? As constraints checks podem ser criadas em nível de coluna e não podem se referenciar a outra coluna de outra tabela. Referenciar nenhuma outra coluna na tabela. Ou seja, é possível fazer a criação dos cheques, mas dentro da própria tabela, ela não pode ir lá e fazer com que seja feita uma constraint. Tá? Quando criadas em nível tabela, podem também referenciar a coluna dentro da tabela, mas não podem referenciar a colunas de outras tabelas. Se eu faço, então, a minha constraint aqui, tá, em nível coluna, é somente para determinada coluna. Se eu faço a minha tabela, a minha constraint em nível tabela, eu posso fazer referência entre as colunas da própria tabela. Geralmente, o que a gente mais costuma utilizar, referência por tabela. Tá? Essa parte a gente não precisa, então, da aplicação, às vezes, fazer isso para a gente. Lógico, vai depender do negócio, mais uma vez. O retorno da validação é sempre verdadeiro ou falso. Tá? As constraints podem utilizar, do tipo check, né? Podem utilizar maior, menor, maior igual, menor igual, igual, diferente, correto? Ou mais complexas com AND, OR, NOT. Na verdade, assim, a gente pode fazer essa utilização, mas não pode fazer muita coisa além disso. A check, ela é limitada também, tá? Caso eu tenha que fazer coisas mais complexas, aí eu já tenho que entrar naquela parte de programação, tá? No caso de procedure, ou no caso de função, realmente, para poder pegar e fazer essas coisas mais difíceis aí, tá? Podem ser utilizados caracteres coringa, porcento e underline, rotinas de correspondência padrão como máscara de CPF, fone, CNPJ. Então dá para você pegar e ainda colocar tipo máscara nisso daqui. Não é aconselhável se fazer isso daí, tem outros recursos melhores hoje em dia, tá? Porque a parte de máscara, geralmente quem vai tratar isso é a aplicação. É na aplicação que você vai lá e define qual é o tipo de máscara que o seu dado ele pode ser guardado. Tá? Se você colocar isso daí dentro da tabela, você vai realmente prender. Aí ele vai ficar um pouco mais inflexível. Tá? Fazendo aqui agora uma tabela aqui com check constraint, que seria essa daqui, ó, a tabela de estoque. Tá? Temos aqui então, ó, esse código. Né? Ele vai estar um pouco grande aqui, mas ó, os cheques eu vou colocar aqui embaixo, tá? Bom, vamos ver alguns deles aqui. Olha só. Aqui é a nossa tabela de estoque, a gente está criando o quê? Um ID para ele, um data do movimento. A data do movimento, a gente está falando o que aqui, ó? Constraint, df, data, movimento. Default get date. Aqui, então, se eu não preencher nada, o padrão, certo, vai ser a data do sistema. Beleza? Aqui a gente tem também o quê? Um outro campo, tipo movimento. O tipo movimento tem uma constraint chamada CK tipo move. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o campo tipo move seja igual a E ou seja igual a S. Ou entrada ou saída. Se eu quiser digitar qualquer outro tipo de dado aqui, valor, ele não vai aceitar. Tá? Então, tome um pouquinho de cuidado nessa parte. Por quê? A check que vai estar fazendo essa parte para a gente. Ele não consegue fazer inserção caso ela não esteja o que dentro aí de acordo com esse cara, tá? Outro tipo aqui que pode ser utilizado, o check constraint. Nós temos aqui o estoque mínimo, não temos? O estoque mínimo, a gente está criando aqui uma constraint, tá? Onde
esse cara aqui ele tem que ser maior do que 0. Beleza, então, no mínimo, 1 vai ter o nosso valor aqui de estoque mínimo. Tá? Por quê? Porque o nosso tipo de dado também é int aqui. Tá? Estoque máximo. Beleza, é um campo comum. Código do produto está aqui também. Temos esse cara aqui, ó. Valor prod é do tipo money. Tem uma constraint, certo? CK valor prod. O valor prod precisa ser maior do que 0 e ao mesmo tempo menor do que 10.000. 9.999,99 vai ser o valor máximo dele, correto? Isso é tudo feito aonde? Na inserção, tá? Se eu não estiver respeitando uma dessas regras aqui, a nossa inserção ela já não vai dar certo, tá? E finalmente esse cara aqui, ó, o estoque máximo, tá? O estoque máximo, ele tem um check do quê? Do estoque máximo ser menor ou igual a estoque mínimo mais 1, mais 50. Então, sempre, na verdade, isso daqui é só exemplo, o estoque mínimo não é feito dessa forma, né? Mas, sempre que eu tiver o meu estoque máximo, na inserção eu já vou estar colocando o quê? O valor do estoque mínimo também, tá? Se tiver esse valor de estoque mínimo, ele vai contar mais 50 e vai ver se bate esse valor. Por quê? Porque o estoque máximo ele tem que ser menor ou igual o valor do estoque mínimo mais 50. Nesse caso aqui, a gente está utilizando então uma outra coluna da própria tabela para fazer referência. Correto? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque no nosso caso aqui, ó, o estoque mínimo ele é obrigatório. Ele não é obrigatório, não tem o not null aqui, né? E esse cara aqui, ó, ele está fazendo com que seja o quê? Ele vai ser checado isso daí, isso na hora da inserção. Pode dar erro, tá? Nem sempre você vai fazer o quê? Inserir um valor ali. Se ele está como not null, você pode deixar como nulo aquele valor, tá? Então, se tiver esse caso, para esse exemplo aqui, iria furar, correto? Aqui, no caso, a tabela ela só está como explicação didática mesmo, mas na regra de negócios daí pode acontecer. Tá? Então, ó, executando esse cara, ele vai criar a nossa tabela aqui de estoque. Beleza, criou, correto? Agora a gente vai simular. Ó, temos um insert aqui, onde estamos passando o quê? Os dados, tipo, certo? Ó, tem o dado default lá? Não tem? A gente não está colocando ele, não está explicitando, tá? Tem o estoque mínimo? Tem. A gente está colocando aqui 10. Tem o código do produto? Tem também, tá? Valor prod, a gente está colocando o valor de 100. Beleza. Vamos tentar executar esse cara aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? Há um conflito, né? Com a check constraint CK tipo move. Quem é CK tipo move? Tipo movimentação. Aqui, né, ó. É esse cara aqui que a gente deu o nome, tipo move, ó. O que pode ser ele? Somente E ou S. Correto? A gente está querendo inserir um A lá dentro. Beleza? Então a gente vai lá agora consertar isso daqui, colocando como tipo E. Tá, ó, que seria esse campo aqui, ó. Se tiver algum problema ainda com as checks, tá, ele não iria deixar. Nesse caso aqui, tranquilo, agora está tudo conforme o que a gente tinha nas checks. Mais um teste aqui só, ó, também agora com S, só para cumprir aqui esse valor aqui de insert. Agora aqui, ó, tentando fazer um insert lá no estoque mínimo, correto? A gente tem o que? Uma entrada. O estoque mínimo ele tem que ser de quanto? Maior que 0, então deveria ser de 1 para frente, né? Esse cara aqui, então, ó, já vai falhar. Beleza, ó. Então a gente tem aqui, ó, conflito com a constraint checar estoque mínimo.
Vocês estão vendo que aqui, pessoal, esse cara aqui é o nome da nossa constraint que a gente dá, não é? Lá na criação da tabela a gente não está dando nome para constraint. Se a gente não desse nome nenhum, o SQL Server iria dar um nome para a gente. Na hora de dar o erro lá, explodir o erro lá no .NET, lá no Java, ele iria aparecer um nome lá esdrúxulo que ele deu. Tá? Por isso que na hora de fazer a tabela aqui é importante a gente nomear o objeto, em vez de o SQL fazer isso para a gente. Dá mais trabalho? Sem dúvida nenhuma, na hora de construir dá, mas agora pelo menos na hora depois que você precisa dar manutenção, fica muito mais fácil saber, né? Da onde que está vindo o erro, de qual constraint. Pela nomeação você muitas vezes já consegue matar. Correto? Bom, e aqui erro no valor, a mesma coisa, mas a gente vai só colocar aqui alguns valores que não são passados pelas constraints, tá? O valor prod aqui, provavelmente, ele tem que ser maior do que 0, né? Então, ó, ele executa aqui, secar valor prod, ó, conflitando. E consertando esse erro aí, ó, 10.000. Ah, ele deu erro também, por quê? Porque tem que ser menor, né, do que 10.000. Aqui, ó, tem que ser 9.000, até 9.999, na verdade. E não 10.000, ele tem que ser menor, né? Beleza. Respeitou todas as constraints, você vai lá e consegue fazer a inserção do dado. Tudo bem aí? O que é melhor fazer na aplicação? Tem mais um do estoque máximo, né? Ó. Todos os dados aqui, ó, consistidos, beleza. Tá certinho aqui conforme a gente colocou lá nas constraints, né? Vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui provavelmente está errado, justamente porque estoque máximo aqui, né? Ó. O estoque mínimo é quem? Opa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, o estoque mínimo é de 100. O estoque máximo está dando como 100 também. Ele tem que ser o quê? O estoque mínimo mais 50 no mínimo, né? Para ser o valor do meu estoque máximo. Então, ó. Aqui ele está respeitando essa regra. Correto? Bom, então as constraints aqui, belezinha. Estão feitas os testes aí. Tá? O que é melhor, pessoal? Que acabou então a aula que a gente estava vendo o slide passado. É melhor fazer a consistência no banco ou é melhor fazer a consistência na aplicação? Qual seria a vantagem de estar na aplicação em vez de estar no banco? Oi? Não consome processamento do banco, mas vai consumir da aplicação. Isso é certeza. Dependendo da movimentação que você tem, compensa mais na aplicação. Dependendo da movimentação, compensa mais na aplicação. Se a gente coloca direto aqui no banco, pessoal, o que acontece? A parte de abertura de transação, por exemplo, a gente já vai abrir, ele já vai dar erro e já vai sair fora. Nessa parte de consistência vai ser mais rápido no banco. Tá? O problema é a inflexibilidade. Toda vez que você tiver uma mudança, por exemplo, de regra de estoque mínimo ou estoque máximo, você tem que vir ficar dando alter table na tabela. Isso daí é uma coisa ruim. Tá? Na aplicação, por sua vez, você consegue deixar ela parametrizável, né? Você consegue deixar fórmula, às vezes, para se calcular estoque mínimo e estoque máximo. Então, tem essa vantagem de estar na aplicação. Quando você coloca na aplicação, é muito provável, não é obrigatório, mas na maioria das vezes, a máquina de aplicação vai ser diferente da máquina de banco de dados. Né? Se você não tem tanta inserção assim, tudo bem, o banco de dados ele vai dar conta e melhor. Agora, se o seu número de inserção for muito grande, certo? Se você deixar esses cheques aqui no banco, é óbvio que vai onerar também o seu servidor de banco de dados. Vai ajudar, né? No caso. Por quê?
A gente pensa assim, sempre, o banco de dados ele tem a finalidade de guardar o seu dado, trabalhar com o seu dado. O que é consistência, o que é máscara, o que é cálculo, geralmente a gente deixa realmente para aplicação. Justamente para tentar fazer o quê? Equilibrar essa carga aí. Tá? Se você tem a sua aplicação trabalhando com diferentes bancos de dados, aí sim, não tem muito o que você fazer. A aplicação vai ser melhor você colocar as regras lá. Agora, se você tem um único banco trabalhando com diversas linguagens, beleza. Muitas vezes é legal a gente deixar o quê? A regra no banco. Tá? Centralizar. Você centraliza ele num ponto só. Tá? Depende ainda muito de como vocês estão planejando. Geralmente quem vai definir é o arquiteto lá, né, da solução. É esse cara que vai verificar. É melhor a gente colocar tudo no banco. É melhor a gente colocar tudo na aplicação. Metade no banco e metade na aplicação, vocês têm que ter uma documentação muito forte. Tá? Porque dá problema. Às vezes você vai ter a constraint lá no banco e na aplicação. Tá? Coisa que não precisa. Muitas vezes não precisa. Está fazendo 2 processamentos à toa. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte aí. Tudo bem aí, pessoal? Mas o banco ele tem condição. Tá? Para as partes mais simples, eu deixo bastante coisa no banco. Para a parte mais complexa, que envolve realmente essa parte de mais cálculo, aí eu deixo para aplicação. Realmente a gente não põe. Oi? Deixa o programador fazer? Pensando em arquitetura é sempre bom balancear, né? É sempre melhor balancear do que pegar e onerar um único servidor. Mas, beleza. Vamos agora então para a nossa outra parte.